Salve, turma! Bom demais retornar aqui com vocês. Bom, agora vamos finalizar de fato todo o nosso conteúdo. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, né? O semestre está fechando, mas ainda temos um tempinho para a gente poder falar um pouquinho sobre as propriedades da integral indefinida. Veja, gente, é muito interessante que a partir das propriedades de derivação, a gente vai provar as propriedades de integração, obviamente, porque, como nós vimos, calcular a integral de uma função é, na verdade, encontrar as primitivas, ou o conjunto de todas as primitivas daquela função, se existir, né? Muito bem. Então, disso decorre que a função, a sua primitiva, elas estão relacionadas pelo processo de inverso do processo de derivação. Derivação significa da função primitiva você encontra a função integrando. Integrar significa, dada a função integrando, encontrar a primitiva. Então, nós vimos no nosso último vídeo que há essa relação entre primitiva e derivada, a derivada como sendo a função integrando. Muito bem, então eu queria destacar para vocês uma propriedade que decorre imediatamente das propriedades de derivação, a propriedade de integral indefinida, que é quando você pretende calcular, por exemplo, a integral de uma, deixa eu pegar um outro aqui, a integral de uma constante, por exemplo, você quer calcular a integral de uma constante vezes uma f de x dx. Bom, quero calcular a integral dessa função. K é uma constante, tá? É um número real, multiplicado pela f de x dx. Seria o mesmo que você quer calcular a integral, por exemplo, de 2x dx. A integral dessa função. A propriedade nossa vai dizer assim, olha, você pode pegar essa constante, trazer para fora do sinal de integração e basta você calcular então a integral de x dx. Deixa o 2, porque ele é constante, e você vai calcular só a integral de x dx. Isso muito parecido com a regra de derivação. Lembra quando a gente tinha uma função em que você tinha uma constante vezes uma g e queria derivar, e quer derivar essa função, você tira a constante, né, e deriva, quer dizer, a derivada disso aqui é você tirar a constante e derivar só a função g. Aqui na integração, processo semelhante, né, a gente tira o 2 para fora do sinal de integração e integra x. Lembra a integral de x? Então fica assim, esse 2 se mantém, e isso aqui, ó, integral de x é x ao quadrado, só que esse 2 vai ter que pôr um 2 aqui embaixo para poder esse 2, quando descer, cortar com esse, ficar só o x, mais constante. Olha que legal. Então veja, a constante, ela vai. Então, o que a gente está querendo dizer é que vale essa propriedade, né? Se você quer integrar k f de x, você pode tirar o k e fazer a integral de f de x dx para qualquer função f de x. Tá? Para qualquer função f de x dx. Olha, também nós vimos que quando nós temos a soma, né, a soma de duas funções, você tem uma função f somada com a função g e quer derivar a soma. Como é que a gente deriva a soma? É a soma das derivadas, né? Derivada da soma é a soma das derivadas de cada uma das parcelas das funções, né? Cada uma das funções. A derivada de f mais g é f' mais g'. Então,
aqui, essa é uma outra propriedade que eu gostaria de destacar para vocês. Se vocês tiverem f de x mais g de x aqui, dx, assim, e quiser calcular essa integral, o que você pode fazer? Você pode simplesmente vir aqui e fazer assim, integral da f de x dx mais integral de g de x dx. Integral indefinida, a soma, é a soma das integrais indefinidas de cada função. Então, separa. Isso facilita, gente, facilita, porque muitas vezes você está nessa situação. Olha, deixa eu pegar uma outra cor. Às vezes, né, você está querendo calcular a integral de x ao quadrado mais x ao cubo dx. Então, você pode separar x ao quadrado dx, x ao cubo dx. Tá? Você pode separar cada uma delas. Ou seja, isso é o mesmo que 2 x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, mais uma constante, somado com x à quarta sobre 4, mais uma constante. Aí soma as constantes dos dois junto nessa aqui. Tá? Então, quando você deriva dá x quadrado e quando você deriva. Okay? Então, veja que você pode separar a integral de uma soma de integrais. Também quando a gente tem polinômios, tá vendo? Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Então, aumentei 1 na potência e divido por esse mesmo aqui para aparecer o x quadrado. Quando eu faço 3x ao quadrado, cancelo 3 com 3, fica só x ao quadrado. Tá vendo? X à quarta, 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Então, uma regra de... Aí eu estou falando para vocês de uma espécie de regra de integração, né? Já aproveitando a oportunidade, a gente pode denotar assim. Se você quiser integrar x elevado a n dx, esse é um número, pode ser, em geral, um número, em termos de polinômio, pensar em número natural, mas não precisa ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, né? Pode ser. Então, nesse sentido, a integral disso daqui vai ser sempre x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Lembra sempre da constante na integração, não? Sempre aparece uma constante. Veja que quando eu derivo esse, vamos derivar 1 sobre n mais 1, isso aqui é o mesmo que escrever assim, ó, 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1, tá? Mais constante. Quando eu derivo isso, calculo a derivada disso aqui, ó, esse n mais 1 desce, vai ficar assim, n mais 1, esse daqui desceu, vezes 1 dá n mais 1, sobre n mais 1. Esse n mais 1 diminui 1 quando eu derivo, fica n. Essa constante, a derivada, é 0. Então, ficou assim, ó, x elevado a n. Tá vendo? Então, e se esse n for 2, eu tenho a derivada de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. E se esse n for 3, como é o caso aqui, x ao cubo, se for x ao cubo, 3 mais 1 sobre 3 mais 1 aqui embaixo, x ao cubo sobre 4. Sempre mais uma constante. Tá bom? X à quarta sobre 4. E assim por diante, com a derivada de x. Então agora vamos colocar assim, ó, só para vocês verem que... lembra quanto que é x elevado a meio? Como é que a gente escreve x elevado a meio? X elevado a meio é o raiz de x. X elevado a meio é o próprio raiz de x. Né? Então, se você quiser calcular a integral de raiz de x, por exemplo, dx, você pode usar essa propriedade aí. Quer dizer, calcular, você reescreve
o x elevado a meio, a raiz de x como sendo x elevado a meio. Calcular essa integral é o mesmo que calcular essa daqui, né? Quer dizer, é só uma forma diferente de escrever. Aqui, raiz de x é o mesmo que x elevado a meio. Sim, é só a mesma, as duas são iguais, só escrito de maneira diferente, lembra? Muito bem. E como é que eu calculo isso? Agora eu uso isso aqui. A integral disso aqui é x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Meio mais 1. Meio mais 1, vou pôr assim para vocês lembrarem que eu estou usando essa regra. Meio mais 1 então é mais constante, né, gente? Não esquece a constante. Então, meio mais 1, tira o mínimo, fica 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 meios. Então, isso aqui é o mesmo que x elevado a 3 meios sobre 3 meios. 3 meios. Só para melhorar o espaço aqui, mais constante. Só para não perder muito espaço. Olha, 3 multiplico o de cima, então tem divisão de fração. X elevado a 3 meios sobre 1, aqui é o mesmo que está dividido por 1. E aqui é 3 dividido por 2. Multiplico o de cima pelo de baixo invertido. O de baixo invertido fica 2 terços. Vezes x elevado a 3 meios sobre 1. Esse mantém, fica x elevado a 3 meios. Tá? Mais constante. Ou seja, se você agora quiser voltar para o sinal de raiz, você tem 2 terços vezes x elevado a 3 meios. Isso é o mesmo que raiz de x. Ó, x elevado a 3 meios. Lembra como é que a gente transforma isso em raiz? Isso é raiz de quanto? Raiz de... Lembra? Só recordando, ó. O que está no denominador sempre vem para cá, ó. Então é raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo, tá? Então, se aqui for x elevado a sobre b, então, aqui, a e b inteiros positivos, tá? E aqui, a b, e aqui, então o b foi para lá e aqui ficou o a. Então, x elevado a é sempre assim. As duas coisas são iguais. São formas diferentes de escrever a mesma coisa, com o mesmo significado. Muito bem. Então, aqui ficaria x elevado, como é 3 meios, aqui é o cubo. Tá? E se você ainda quiser simplificar o x ao quadrado é x ao quadrado vezes x. Ainda ficaria assim, ó, 2 terços, x ao quadrado vezes x. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Fica assim, x raiz de x. Mais constante. Não esqueça, não faça como eu fiz. Não esqueça a constante. Então é 2 x sobre 3 raiz de x. Se você preferir assim, mais constante. Ou assim. Muito bem. Então, para você ver, temos várias regras de integração. Nós sabemos que quando eu tenho a função seno e derivo, seno x, e derivo, quando eu derivo a função seno, o que a gente obtém é o cosseno de x. É o cosseno de x. Então, quando eu derivo a função seno, o que eu obtenho é a função cosseno. Então, se eu calcular e eu sei também que a derivada do cosseno de x, a derivada, é menos seno. Menos, tem um menos. Então, seria legal se fosse derivado do seno é o cosseno e derivo o cosseno, volto no seno, mas não é verdade. Tá? Então, se eu derivar o seno, eu tenho o cosseno, mas se eu derivar o cosseno, eu tenho menos seno. Essas são as regras de derivação. Muito bem. Então, quer dizer que se eu integrar a função seno de x, quanto dá a integral de seno de x dx? Qual é a integral do seno de x dx? Vamos
fazer assim, vou começar pelo cosseno de x, talvez seja mais fácil. A integral do cosseno de x. Tem aqui as derivadas. Agora eu quero a integral do cosseno de x. Quero aquela função que quando eu derivo da cosseno, função que eu derivo e dá cosseno, qual é a função cuja derivada dá o cosseno? O seno, quando eu derivo, dá o cosseno. Então, é seno de x mais constante. Então, a integral indefinida do cosseno é o seno. Então, derivo o seno, chego no cosseno. Agora, qual é a integral do seno de x? Dx. Quer dizer, qual é aquela função que quando eu derivo, dá seno? Eu derivo a função, ela dá seno. Professor, se você derivar a função cosseno, dá menos seno. Então, não é cosseno. Eu não posso colocar aqui cosseno. Mas se eu pôr cosseno, quando eu derivo cosseno, dá menos seno. Então, com esse menos, se eu pôr um outro menos aqui, aí vai dar mais. Então, agora faz a derivada disso. Faz a derivada de menos cosseno. Ó, menos cosseno de x, quando derivado, deixa eu ficar derivado, vamos ver se dá para ver ali. Dá, né? Quando eu derivo menos cosseno, o menos é constante, então fica menos a derivada do cosseno. Então, menos, a constante sai para fora. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar assim, ó. E menos que multiplica menos, fica seno de x. Então, é menos cosseno mais uma constante. Então, quando eu derivo isso aqui, quando eu derivo menos cosseno, eu obtenho seno de x. E olha, quando vocês estiverem estudando, aí na página 243 do nosso livro texto, né, o livro Cálculo A, vocês têm uma série de tabelas de integrais ditas imediatas, né? Destaquei alguma delas aqui, mas tem pelo menos 25 integrais que são imediatas. Vocês vão utilizar muito para resolver exercícios, tá? Então, é preciso estudar cada uma dessas integrações, dessas integrais imediatas. Então, só para a gente finalizar aqui o vídeo, 17 minutinhos. Então, só para finalizar, eu vou fazer, tem uma lista de exercícios aqui. Deixa eu fazer algum, vocês depois incentivar vocês aí a fazerem. Digamos que a gente queira calcular a integral de... Ó, ele coloca assim, exemplos aqui, dx sobre x ao cubo. Ele coloca para calcular a integral disso, dx sobre x ao cubo. O que ele quer dizer com o que ela quer dizer, né? Não escreveu a autora. Ela está dizendo, é isso aqui, ó, está dizendo, isso aí é 1 sobre x ao cubo em relação a x. Esse dx vezes 1, aí dá o próprio dx, ela só coloca dx sobre x ao cubo, tá? Mas se você quiser olhar assim, 1 sobre x ao cubo, inverso de x ao cubo. Lembra como é que a gente escreve 1 sobre x elevado a n? Se você quiser escrever em cima, basta você colocar o negativo. Não, 1 inverso, né? Inverso de x elevado a n, inverso multiplicativo. Então, isso aqui é o mesmo que calcular a integral de x a menos 3 dx. Então agora entra aquela regra, professor, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Exatamente, esse é o nosso n. Então a integração aqui é x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1 mais constante. Ou, dito de outra forma, a integral de 1 sobre x ao cubo dx é x elevado a menos 3 mais 1 dá menos 2, x elevado a menos 2 sobre menos 2 mais constante. Vai ser constante mais para cá um pouquinho. Ou, se você preferir, x elevado a menos 2, ó, troca aqui por menos 2, 1 sobre x ao quadrado. Então ficou assim, ó, 1
sobre x, 1 sobre x ao quadrado, que é esse aqui, ó. Esse aqui nós levamos ele para baixo. Só que tem um menos 2 aqui embaixo, então eu vou pôr o menos aqui e vou pôr o 2 aqui, mais constante. Pronto, essa é a derivada. Menos 1 sobre 2x quadrado mais constante. Ok? E aí, com as regras de derivação, vocês vão ter, vão abrir para vocês várias portas de entradas para a resolução dos exercícios, de cada um dos exercícios propostos. Os exercícios propostos, eles têm como objetivo a utilização dessas 25 integrais imediatas que foram apresentadas aí. Deixa eu fazer então a 3 aqui para finalizar. Nosso vídeo já está ficando grandinho. Integral de ax à quarta, ele faz assim, vou colocar como um exemplo aqui para nós. Integral de ax à quarta mais bx ao cubo mais 3c dx. Então veja, aquilo que eu disse para vocês, a integração aqui em relação a x. Então qual é a variável? O que está variando? É o x. Não é o a, nem o b, nem o c. Então a, b e c, nesta situação aqui, elas são constantes, são números reais, fixos. Não sabemos o valor, mas é fixo. Tá? Muito bem, então são constantes a b e c. Lembra que a gente pode, uma maneira de atacar o problema aqui é você ir para integral da soma das integrais. Então você fica com ax à quarta dx mais integral de bx ao cubo dx mais integral de 3c dx. Muito bem, separei em pedacinhos para ficar mais fácil. Agora eu vou me concentrar nesse pedaço, depois nesse, né? Eu vou resolver cada parte, né? Isso facilita bastante a solução, tá? Pode facilitar bastante. O a é constante, eu vou tirar esse a para fora do sinal de integração. Então vou dar mais um passo aqui. X à quarta dx mais b também da mesma forma, é uma constante, está multiplicando, se for somar, a gente separa em soma, mas como está multiplicando, a gente tira para fora do sinal de integração, e o 3c também é constante, a gente tira do sinal de integração, 3c dx. Muito bem? Tá ok? E agora, como é que eu calculo cada uma dessas integrais aqui indefinidas? Bom, o a fica quietinho. Lembra do x à quarta? Quanto é? Isso mesmo, x à quinta sobre 5. 4 mais 1 sobre 4 mais 1. X à quinta sobre 5. Olha que beleza. Mais uma constante, constante 1. Depois tem o b, que multiplica 3, a integral de x ao cubo, perdão, é x à quarta sobre 4. Mais uma constante, pode ser outra, pode ser uma constante diferente dessa, não precisa ser a mesma. Mas tudo bem, não importa. Mas aqui fica 3c, integral de 1 vezes dx. Integral de 1 é o x. É o x, porque quando você deriva o x dá 1. Derivada de x, 1. Então, aqui é 1 dx. Então, x, 3c vezes x, mais uma outra constante, c3. Então, cada uma dessas integrais gera uma constantezinha. Tá? Muito bem. Então, ficamos com a... E aí, agora, nós vamos fazer assim, ó. Isso é um número real, uma constante. Essa também é, e essa também é. Junto as três em uma só. Posso fazer isso? Porque, na verdade, você vai ficar assim. Ax à quinta sobre 5. Não, a sobre 5 vezes x à quinta. Mais, deixa essa c para pôr no final. C1. B sobre 4. Posso escrever assim. X à quarta. Se você quiser escrever assim também, né?
A sobre 5, x à quinta, b sobre 4x à quarta, mais esse C2 eu vou deixar para o final, 3cx, mais C1, C2, C3. Como isso aqui tudo é número real, eu vou chamar essa soma, somei os números reais, chamei isso de C. A soma é uma constante também, eu vou chamar de C essa soma aqui. Então, o resultado fica A sobre 5, x à quinta, mais B sobre 4, x à quarta, mais 3c, vezes x, mais uma constante. Muito bem, a integral de ax à quarta bx ao cubo mais 3c é essa daqui. Derive essa que você chega naquela lá. Muito bem. Então, mais uma vez, nosso tempo avançou. Gente, eu gostaria de agradecer e deixar um forte abraço para cada um de vocês. Estudem bastante, façam bastante exercício. Esse é o segredo do cálculo, de qualquer cálculo. Cálculo 1, 2, 3. Estudar os exercícios, tentar fazer a teoria antes dos exercícios. Estuda a teoria, refaz os exemplos. Então, refaçam todos os exemplos. E só então, quando você já estiver seguro de estar fazendo todos os exemplos corretamente, sem olhar, né, se errou, volta onde errou. Ah, errei aqui, então agora eu já sei. E aí vai fazendo. Essa repetição é absolutamente necessário. Não trata-se de memorização, mas é um procedimento que vai te ajudar a compreender cada passo. Aí você vai para os exercícios, tá bom? Forte abraço para vocês. Até mais.